Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast Abrevia. Como sabem, gostamos de convidar pessoas que são especialistas em determinadas áreas, em determinadas matérias. Hoje temos aqui uma pessoa muito especial. Paula Rocha é a nossa convidada. A Paula Rocha tem um percurso extremamente interessante. Eu arriscaria a dizer de veras interessante, porque começa com uma formação na área de engenharia civil e depois percebe que são as pessoas que a apaixonam e decide fazer uma segunda licenciatura na área de gestão de pessoas e psicologia. Para quê? Para poder ajudar organizações a perceberem como valorizarem os seus talentos, como potenciarem a capacitação das suas pessoas e ajudar. Hoje tem funções como direção na CRPG, faz parte da direção da APG e é também CEO na Keep Corporation. Hoje vamos ficar a conhecer um pouco mais quem é esta pessoa, esta mulher tão valiosa aqui no mundo corporativo e desenvolvimento pessoal. Paula, bem-vinda e obrigado pelo convite. Eu é que agradeço o convite para estar presente e dizer que, efetivamente, esta questão dos especialistas é uma coisa que a mim me faz confusão. Não há especialistas em coisa nenhuma. Nós esforçamo-nos por fazer um processo de aprendizagem contínua e irmos melhorando, não é? Mas se é que algum dia... Tenho dúvidas que algum dia seremos especialistas em alguma coisa. Estamos no processo. Boa. Uma qualidade interessante, sermos humildes e percebermos que por mais que a gente já saiba, temos sempre muito mais ainda para aprender. É muito mais do que não sabemos do que aquilo que sabemos. E essa consciência também é dramática, não é? A ideia de que há muito mais para aprender do que aquilo que a gente já sabe. O que a gente já sabe é uma gotinha no oceano. Exatamente, é isso mesmo. Partilho do mesmo conceito, partilho do mesmo Estamos princípio. 100% alinhados. E olha, este aspecto da valorização das pessoas... Como é que tu vês o impacto deste esforço contínuo que tu falaste? Gostei muito da expressão deste trabalho contínuo. É um processo que, na verdade, nunca acaba. Na valorização do talento e, de certa forma, também... Aqui é uma pergunta dupla, não é? Qual o impacto disto e também no efeito de ajudar os talentos que estão na nossa equipa a evoluir? Porque tu fazes muito esse trabalho com as organizações. Eu sei que tu fazes muito esse trabalho de ajudar. Qual é o impacto que isso tem? A primeira coisa é nós percebermos como é que se entende o talento. Porque, efetivamente, se eu conseguir compreender o conceito, se calhar já nos posicionamos de forma diferente. Então, na minha perspectiva, eu acho que o talento é eu ter uma habilidade, é eu desenvolver competências, mas, sobretudo, há uma coisa que é importante, eu acrescentar valor. Como é que eu acrescento valor? E na organização tem que ser visto dessa forma. Como é que aquela pessoa não só tem a habilidade diferenciada, está disponível para desenvolver um conjunto de competências, integra a cultura da organização e acrescenta valor à organização. Porque isso é que é diferenciador. Nós não queremos pessoas que façam mais do mesmo. Aliás, a questão da tecnologia vem-nos resolver muitos destes problemas. Muitas vezes as pessoas acham que a tecnologia vai tirar postos de trabalho. Não, a tecnologia não tira postos de trabalho. A tecnologia permite fazer coisas que o ser humano faria em condições normais. Então, eu vou fazer o contrário, que é, se a máquina pode fazer o que tu fazes, como é que eu otimizo o teu potencial e te ponho a fazer uma coisa em que tu te sentes realizado, em que te sentes feliz e que acrescentas valor. Então, voltamos à ideia do talento. O que é que eu quero na organização? Quero ter pessoas que diferenciem, pessoas que acrescentam valor. Aquilo que a máquina pode fazer, a máquina fará. Então, se eu for capaz de identificar o potencial das pessoas, porque efetivamente todas as pessoas têm os recursos necessários para ser excelentes e eu a capacidade de os criar. Então, por um lado, todos temos o potencial. Aquilo que faz com que eu emerja um perfil diferente da outra pessoa tem a ver com o contexto que me permitiu mais ou menos o desenvolvimento das minhas competências. Porque, na realidade, o que as neurociências nos dizem é que nós vimos ao mundo com mais ou menos iguais, com um conjunto de funções nervosas inferiores e que são iguais em todos nós. Então, o que é que vai fazer com que depois, numa fase adulta, os nossos cérebros sejam tão diferentes quanto a nossa impressão digital? É o meio ambiente ter possibilitado ou não o desenvolvimento de determinadas características. Então, cada ser humano é único e especial. Se eu tiver numa empresa 5 pessoas que são todas iguais, 5 mini Paula Rochas, permite que eu gosto de mim, claro. Se eu tiver 5 mini Paula Rochas, nós não vamos crescer. Nós não vamos acrescentar valor. Nós vamos continuar a fazer aquilo que eu sei fazer e que os outros aprendem comigo e fazem igual a mim. Esse não é o segredo. O segredo é eu identificar o potencial de cada pessoa da minha equipa e fazer com que ela possa emergir e possa
dar o melhor que ela tem, qual é o seu talento, qual é o seu potencial e dar. E então eu tenho efetivamente um conjunto de pessoas diferentes que acrescentam valor à organização. E eu diria que é sempre o segredo, como é que nós identificamos em cada um dos nossos colaboradores o seu talento, o seu potencial e criamos condições para que esse talento possa emergir e a pessoa possa estar absolutamente realizada, sentir-se feliz, estar bem e dar o melhor de si. E aí ela acrescenta valor à organização. Isso, excelente. E tu tocaste aí num ponto que considero extremamente relevante, que é, nesse processo de identificação, qual é a tua opinião? Achas que a liderança, quem assume as responsabilidades de liderar, tem um papel fundamental e estratégico nesse trabalho? A resposta é sempre sim, mas dizer o seguinte, os estudos mostram que 80% das pessoas abandonam as organizações por má liderança. Isto já é um indicador, ou seja, eu acho que a nossa opinião é importante, mas é muito mais importante que a fundamentemos em factos. E, portanto, mais do que o meu achismo, é os factos. Os factos dizem que 80% das pessoas abandonam a organização por má liderança. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se a liderança, ou se as competências de liderança estão associadas à capacidade que eu tenho de mobilizar o comportamento do outro, no sentido do propósito da organização, do atingimento da visão da organização, etc., fica, de facto, na mão do líder ser ele que consegue despolutar, inspirar as pessoas. Ou seja, é ele que tem que respirar e viver a visão da organização e depois ter uma capacidade comunicacional e de mobilização tal que inspira os outros a seguirem-no. E, portanto, de facto, fica na mão de uma liderança estratégica, não de uma liderança tradicional, mas uma liderança estratégica assente na visão, no propósito, na visualização do futuro desejado. Essa pessoa tem que ter competências de animação de grupos, de comunicação, de negociação, tem que estar disponível para perceber o que é que torna felizes as nossas pessoas e criar um ambiente de bem-estar, um ambiente seguro. Portanto, é o líder, efetivamente, o único responsável, o único é muito forte, não é? Ok, o principal responsável pela mobilização das pessoas, pela motivação das pessoas, pela animação das pessoas e pelo quanto elas estão ou não vinculadas com o propósito da organização. Excelente, muito bem. Mais um ponto que partilhamos. Há bocadinho tu falaste de um ponto muito interessante. Tocaste aí num aspecto que é digno de falarmos mais um bocadinho e aprofundarmos mais um pouco. Falaste em factos, falaste em neurociência. Como é que a neurociência tem ajudado e pode ajudar? Eu sei que tens feito vários estudos nesta matéria, tenho conhecimento disso, mas podes partilhar connosco um bocadinho mais de como é que estes estudos com base científica na neurociência podem ajudar as lideranças a, no fundo, capacitar mais os talentos que nós temos na nossa equipa? Sim. Nós podemos ter muito boa vontade e fazer as coisas com base no nosso achismo, na nossa experiência. Mas aquilo que me aconteceu a mim não é o que te acontece a ti. E a experiência da minha empresa não é a experiência da tua. Então, provavelmente, isso não será um bom caminho. O caminho é nós irmos perceber o que é que as neurociências nos dizem, nomeadamente neste aspecto da área comportamental. Porque as neurociências ajudam-nos a compreender como é que funciona o sistema nervoso, como é que funciona o cérebro e, no fundo, dão-nos inputs valiosos sobre o comportamento, que é, no fundo, o que nós queremos. O que tu queres, ou o que todos nós queremos na organização, é ser capaz de potenciar um comportamento desejável no outro que está alinhado com aquilo que nós pretendemos, porque os resultados estão alicerçados no comportamento. E se as pessoas têm consistência num determinado resultado é porque elas têm padrões de comportamento. E elas têm padrões de comportamento porque têm padrões de pensamento. E isto é importante perceber, esta ligação entre o pensamento e a ação. Eu comporto-me de determinada forma porque penso de determinada maneira. Então as neurociências vão-nos dar inputs valiosos que tu podes incorporar, ou que nós podemos incorporar, nas questões das motivações, como é que nós trabalhamos a motivação da pessoa, nas questões da tomada de decisão, que é uma coisa tão importante, nas questões da gestão de stress, eu ter a compreensão de qual é o impacto da pressão e do stress sobre as pessoas, como é que isso é bloqueador em termos das suas capacidades cognitivas, por exemplo, da atenção, da concentração, da criatividade. E, portanto, eu entender que eu posso e devo criar aqui um conjunto de estratégias que impactam na alteração do comportamento do outro. E, portanto, esses inputs são muito valiosos. Eu perceber o que é que depende de mim fazer, por exemplo, criar um ambiente seguro para as pessoas, psicologicamente seguro, é naturalmente facilitador. Porquê? Porque se a pessoa se sente mais tranquila, mais relaxada, ela consegue ter uma melhor performance e isso reproduz num melhor resultado. Então, os conhecimentos sobre o funcionamento do sistema nervoso e, nomeadamente, sobre o funcionamento cerebral e que nos dão estes outputs para compreensão do comportamento ajudam-nos a poder desenvolver estratégias mais alinhadas com aquilo que nós pretendemos.
Excelente, maravilhoso. Olha, eu penso que poderá tocar aqui nesta matéria que estás a falar dos perfis e dos comportamentos. Eu recordo-me há uns anos atrás ter aprendido contigo uma perfilagem comportamental, o DISC. Foi certo, contigo verdade. que aprendi. Queres partilhar com todos os que nos estão a acompanhar como é que esta forma de avaliar os comportamentos também pode ajudar quem exerce liderança a lidar com todas estas variedades de personalidades distintas? Então, a primeira coisa que eu acho que nós todos devemos ter consciência é que o meu crescimento, o meu desenvolvimento começa com a autoconsciência. Eu primeiro tenho que ter consciência do meu comportamento, porque nós somos pessoas de bem. E se somos pessoas de bem, achamos a todo o instante que estamos a dar o nosso melhor. E, portanto, o que é que fazemos? Desenvolvemos uma competência que se chama o locus de controle externo, que é achar que a culpa é do outro. É o outro que não me entendeu, é o outro que não percebeu. Porquê? Porque somos boas pessoas e achamos que a todo instante estamos a fazer o nosso melhor. Então, sempre que nós pudermos ter ferramentas que trabalhem a nossa autoconsciência e que nos ajudem a ter uma melhor consciência de nós, isso é sempre potenciador do nosso desenvolvimento. Porque, de repente, eu tenho consciência de que eu achava que estava a fazer bem, mas, afinal, eu podia fazer melhor. Não é? Então, por exemplo, o DISC é uma ferramenta de assessment e é, de facto, uma ferramenta muito completa e que nos permite ter essa consciência. É o primeiro passo. O primeiro passo é eu saber que eu tenho este nível de comunicação e afinal eu pensava que era outro. Ou eu tenho este nível de negociação e afinal era outro. Ou o meu autocontrole está neste nível. Então é tomarmos a consciência, que é o primeiro passo para a mudança. Depois de eu ter a consciência de como é que está o meu perfil comportamental, é muito importante perceber que o comportamento não vem na genética. Ninguém herdou o comportamento que tem. Ou seja, eu desenvolvi o comportamento que tenho. Mesmo que as pessoas me digam assim, mas tu és igualzinho ao teu pai, que no meu caso é o que as pessoas dizem, e cada um de nós vai identificar, tu és parecido com a mãe ou com a avó ou com isto. Mas na realidade isso acontece porque aquela pessoa foi vinculativa para nós e nós reproduzimos, nós imitamos. As crianças que são adotadas, se vincularem positivamente com o seu pai adotante, também evidenciam o comportamento do pai. Então, também é importante perceber que o meu comportamento não veio da genética. Eu não nasci com este comportamento. Eu desenvolvi este comportamento. Então, valha-me Deus, a qualquer instante, tu podes arregaçar as mangas e consistentemente desenvolver um conjunto de outras ações e ter outra resposta comportamental. Porquê? Porque se continuares a fazer o que sempre fizeste, vais continuar a ter o resultado que sempre tiveste. Então, se tu não estás satisfeito com qualquer resultado da tua vida, e o resultado é a qualidade da relação que eu tenho com o meu companheiro, o nível de satisfação que eu tenho com a função, o que quer que seja, se há uma área da tua vida em que tu não te sentes satisfeito com o resultado, esse resultado está indexado ao teu comportamento. Então muda o comportamento e vais com certeza ter outro resultado. Então as ferramentas de assessment são básicas para nós começarmos, que é a consciência de mim, aquele momento em que eu digo, eu sou espetacular, mas afinal há aqui uma oportunidade de desenvolvimento. Afinal eu achava que comunicava bem, mas afinal a minha comunicação está a 38%. Pronto, isso é espetacular. Se tu com 38% já fazes o que fazes, então imagina se tu conseguires desenvolver mais e avança. Não é termos aquela ideia de eu fiquei muito desanimada com o resultado, isto se calhar até está mal, porque eu sou professora e vejam lá, só tenho 38%. Não, é ao contrário. Se tu já tens 38% e consegues fazer o que tu fazes, imagina se tu conseguires desenvolver a tua comunicação. E agora ficamos a pensar que provavelmente eu poderia ter outro impacto sobre o outro se eu tivesse melhorado a minha comunicação. Então as ferramentas de assessment têm essa grande vantagem, é dar-me consciência de mim, ajudar-me a alinhar com aquilo que efetivamente afinal eu sou e promover este alinhamento entre o que eu pensava e aquilo que afinal eu sou, porque tenho uma ferramenta, por exemplo, no caso do DISC, tem uma fiabilidade de 92%, portanto é uma ferramenta altamente fiável. Então permite-me ter consciência e depois fazer uma coisa muito importante, tomar decisões. Queres mudar? Está do teu lado. Não podes continuar a pôr a culpa nos outros. Boa, excelente. Sempre gostei muito de praticar essa dinâmica de colocar no locus interno a questão. Pois. Porque, na verdade, é o único que tu podes influenciar. É o que tu podes mudar. Porque os outros, tu tens uma capacidade de, inspirar, tens uma capacidade de alguma forma ajudar, mas, na verdade, o grande potencial de crescimento está sempre dentro de nós. E não podes obrigar o outro. Exatamente. É como, por exemplo, voltando outra vez ao impacto do líder. É um papel muito importante no líder ajudar as pessoas a compreender o que é que elas podem ganhar com a mudança. Porquê? Porque nós só mudamos quando temos um ganho. Não é? Nós temos alguma resistência natural à mudança,
porque vamos ser avaliados, porque não sabemos de conhecemos, etc. E hoje as organizações têm mudanças constantes. Então, também é um papel do líder ajudar o outro a entender que, se ele mudar, ele vai ter um ganho com isso. E isso ajuda à mobilização do comportamento da pessoa. Agora, é muito mais fácil nós categorizarmos. No ensino isto também é verdade. O que é que as pessoas fazem? Dizem que têm turmas difíceis e turmas fáceis, meninos difíceis e meninos fáceis. Nas nossas equipas também ouvimos, às vezes, as pessoas dizerem isso. Tem uma pessoa difícil. Não há pessoas difíceis. Há líderes com poucos recursos. E o dos professores é igual. Não há alunos difíceis. Há pessoas com poucos recursos. Se eu aumentar os meus recursos, se eu aumentar as minhas ferramentas, eu consigo lidar com equipas mais diversas e ter pessoas mais diferentes. Agora, se eu só tenho um conjunto de ferramentas que me permitem lidar com um padrão, por assim dizer, comportamental. Sempre que me aparece alguém um pouquinho diferente, eu já não consigo lidar. E depois vou dizer que o outro é que tem a culpa. Não, não é verdade. A responsabilidade é minha na medida em que eu tenho que aumentar as minhas ferramentas e os meus recursos para conseguir ser eficaz com todas as pessoas da minha equipa. É isso, excelente. No fundo, resumindo... Isto vem do ensino. Tu conheces a história dos patos? Conta. A história dos patos. Nós temos uma turma em que temos um golfinho que nada muito bem. Depois temos uma águia que voa muito bem. E temos uma lebre que corre muito bem. Depois chegamos à turma e a professora diz: ai meu Deus, nadar tanto, mas este só nada, não corre e não voa. Ah, mas este não voa e não nada. E então o que é que ela faz? Desenvolve patos. O que é que são os patos? Pessoas que nadam mais ou menos, pessoas que correm mais ou menos e pessoas que voam mais ou menos. E o ensino está trabalhado para os patos. Todos os que ficam fora dos patos, são diferentes e eu não tenho recursos para lidar com eles. E nas equipas muitas vezes também acontece isto. Seja ali um tubarão, depois não sabes como lidar com o tubarão, pões de lado. Olha, é uma analogia muito gira. É uma analogia muito gira. E eu penso que estás-nos a passar a ideia que quem tem a responsabilidade de exercer liderança tem que ter esta capacidade de identificar quem é o tubarão, quem é a águia, quem é a lebre e... desenvolver recursos para trabalhar com eles. E dar-lhes as ferramentas para eles fazerem bem o trabalho deles e tu te adaptares a esta diferença tão grande, porque não haja dúvida... Vai-te dar jeito ter um especialista a nadar e um especialista a voar. Exatamente. E não tem mal que ele não saiba fazer outras coisas. É muito bom a fazer aquilo. Força lá. Exato. Sabes que nós aqui temos uma diversidade de pessoas muito grande. Eu penso que conheces um pouco da nossa realidade aqui na Samsys. E nós temos pessoas que são extremamente boas numas coisas. Lá está, é o tubarão naquilo é o tubarão, mas a correr esquece. Não o ponhas a correr, que ninguém lhe peça para correr porque não vai correr bem. E está tudo bem. E também temos a águia, que é extremamente rápida a voar, tem uma visão macro muito grande, tem uma visão de cima maravilhosa, mas se o quiseres pôr a nadar, esquece. Vai correr mal, tem tudo para correr mal. E é uma mestria. No fundo, é uma mestria ter que conseguir equilibrar todas estas dinâmicas, todas estas dimensões, no fundo, todas estas dimensões das diferenças humanas, que já agora cria muita riqueza. Cria uma riqueza muito grande. Nós, nos nossos contextos, peço desculpa por ter interrompido, nós nos nossos contextos pessoais fazemos isso naturalmente. Por exemplo, nós temos 2 filhos e conseguimos entender que não os devemos tratar da mesma maneira porque eles são diferentes. Mas e porquê que isto acontece? Porque tu tens uma vinculação com aquelas pessoas, tu amas aquelas pessoas e desenvolves um comportamento esforçado no sentido de lhes dares o melhor para cada um. Porque eles são teus filhos. Depois chegamos às equipas e já não trazemos isso diretamente, mas a ideia tem que ser a mesma. Okay? É verdade. O que nos levava, se calhar, a discutir se o amor é ou não uma variável de gestão. Mas fica para a próxima vez. Isso dava tema para um outro podcast ou para uma série de podcasts. Falamos disso. Mas sim, sem sombra de dúvida que é muito importante isso. Eu tive a felicidade de, quando tive que exercer as primeiras responsabilidades, aprendi o básico das diferenças humanas, no sentido que eu tinha que falar de maneira diferente para pessoas diferentes. Sempre com educação, sempre com respeito, mas a forma como motivava as pessoas, como incentivava as pessoas a chegar aos resultados, era diferente de pessoa para pessoa. É um aspecto muito interessante e obrigado pela excelente partilha que fizeste. E isto leva-me a outra questão. Temos falado muito aqui de o líder, a pessoa que exerce a liderança, olhar para si próprio e como é que ele tem que desenvolver as ferramentas necessárias para poder ajudar os outros a se capacitarem. A par disto, que mais desafios é que tu identificas nas empresas todas que acompanhas, nas organizações todas que acompanhas, que mais desafios é que tu identificas nestes aspectos de liderança? Bom, nós hoje temos fenómenos que são dramáticos. O fenómeno da retenção, que eu gostaria mais de chamar de atração. Nós hoje temos
maioritariamente dificuldade em reter as pessoas nas organizações. As pessoas saltam muito rapidamente vão embora e, portanto, cabe ao líder identificar o que é que as pessoas valorizam para criar estratégias de as manter atraídas. E a diferença é muito grande. Podemos pensar nos nossos companheiros. É muito diferente eu reter o meu marido ou eu manter o meu marido atraído, não é? São coisas diferentes. Se ele fica comigo porque eu o retenho, não vai correr bem. Portanto, mais vale que ele fique comigo porque está atraído. E na organização temos que fazer a mesma coisa, que é como é que eu crio estratégias de atração que as pessoas queiram ficar. Só que isso leva-nos para um outro desafio. É que nós, ao dia de hoje, temos várias gerações a trabalhar em simultâneo na organização. E sempre tivemos gerações, nunca tivemos foi gerações tão distintas e que valorizam coisas tão diferentes. Então, de facto, o líder tem esta responsabilidade de criar estratégias para manter as pessoas atraídas, mas depois, ao mesmo tempo, as estratégias não vão funcionar para toda a gente. Então, tem que ter em consideração a diversidade geracional e saber muito bem o que é que cada geração valoriza para podermos ter, eventualmente, até políticas de benefícios customizadas e diferenciadas. Esses são dois desafios que estão ligados entre si. O outro, que nós também temos hoje, que é particularmente grave, é a questão do presentismo. As pessoas que efetivamente estão nas organizações e que não estão a acrescentar valor, portanto estão a postar. E esse é um desafio grande. Como é que nós vamos combater o presentismo, que é de facto um drama ao dia de hoje. Um outro aspecto muito importante é a questão da doença mental e do burnout. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde decretou o burnout como doença profissional. É porque, efetivamente, nós sabemos que vamos ter os maiores níveis alguma vez imaginados de doença mental. Então, cabe também à liderança criar boas práticas, nomeadamente criar ambientes psicologicamente seguros para que as pessoas consigam partilhar o que estão a pensar, partilhar as suas expectativas, etc., de uma forma segura e sentirem-se bem. E, portanto, aqui os líderes têm também uma função muito importante. Como é que nós criamos estratégias que não só minimizem o stress que as pessoas estão sujeitas, porque num contexto que nós atravessamos hoje e que as mudanças são constantes, o que era verdade ontem já não é verdade amanhã, em que tudo está em ebulição permanente, as pessoas efetivamente sentem-se muito esgotadas, muito esforçadas, muito sob pressão. Então, que estratégias é que nós podemos desenvolver e criar para que as pessoas sintam que o ambiente em questão é seguro, psicologicamente seguro? E, portanto, esse é também outro desafio ao dia de hoje. Depois temos as equipas dispersas. O trabalho remoto, o trabalho híbrido vem-nos trazer desafios gigantes. Como é que nós mantemos a cultura da organização quando as pessoas estão geograficamente dispersas ou estão em casa a trabalhar? Como é que nós mantemos uma comunicação eficaz quando nós temos as pessoas dispersas? Como é que nós as mantemos motivadas? Como é que nós mantemos o alinhamento pelos valores? Então, esta questão das equipas dispersas, do trabalho remoto, vai trazer desafios gigantes. Manter a cultura da organização, manter sistemas de comunicação eficaz, manter a motivação. Por exemplo, nós sabemos da importância do reconhecimento. Como é que nós, com equipas dispersas, criamos reconhecimento, criamos momentos de reconhecimento? Nós sabemos a importância das atividades conjuntas. Na empresa fica fácil, a gente vai tomar café, encontra-se com o colega na máquina de café ou encontra-se no corredor e cria relação. Quando as equipas estão dispersas, como é que isso acontece? Como é que criamos team buildings online? Como é que podemos ter cafés online? Como é que podemos ter festas online? O que é que nós podemos fazer? Então, esta questão da motivação, do envolvimento e da liderança em equipas dispersas também é um desafio grande ao dia de hoje. Portanto, eu sistematizaria, se calhar, nestes grandes pilares, que são, de facto, os desafios que nós devemos pensar. Sem sombra de dúvida, muita coisa mudou. A sociedade tem mudado a um ritmo exponencial. O posicionamento mental das pessoas, a forma como as pessoas veem o trabalho hoje. E eu, ao dizer isto, eu já estou a incluir as gerações todas, porque mesmo as gerações mais antigas já não veem o trabalho da mesma forma como viam há uns anos atrás. E o confinamento veio, de certa forma, acelerar ainda mais as coisas. Eu sei que tu tens feito um trabalho muito grande, tens feito um trabalho notável nesta área, em organizações como na direção da APG, na direção da CRPG e também como CEO da Keep Corporate. Queres partilhar connosco algo assim mais específico do que é que fazes no dia-a-dia, na prática, no terreno, com as empresas que contratam os vossos serviços?
Se calhar aí estamos no domínio da confidencialidade, podemos não fazer, mas posso partilhar da KIP. Por exemplo, na KIP nós criámos um quadro de referência estratégico para o bem-estar e, portanto, fomos pesquisar quais são os pilares que a Organização Mundial de Saúde preconiza como sendo os pilares fundamentais para o bem-estar e, portanto, aqui pensando e também explorando a norma do bem-estar e da felicidade, que saiu faz agora um ano e que também nos deu muitos inputs para percebermos o que é que se calhar nós vamos ter que fazer nas organizações e o que é que tem que mudar, portanto, o que é isto de implementar práticas de bem-estar e felicidade, perceber que isto é muito mais do que fazer festas, tem que ser alguma coisa que ajude as pessoas a sentirem-se verdadeiramente integradas, ajudá-las a descobrir o seu propósito, como é que elas criam uma marca dentro da função e mesmo empreendem dentro da função que desenvolvem. Então, no fundo, é percebermos que se eu conseguir criar estratégias em que as pessoas podem dar ser elas próprias, não é? E dar o seu melhor que tenham. Por exemplo, pensando que eu sei, as neurociências dizem que existe neuroplasticidade, ou seja, que as pessoas têm esta capacidade de mudar e de criar novos padrões mentais a todo instante. Será que nós disponibilizamos formação, mas formação que as pessoas valorizam? Será que nós disponibilizamos mecanismos de aprendizagem? Será que nós disponibilizamos mecanismos para elas aprenderem a aprender? Que é a competência do futuro, não é? O que é que nós fazemos para que elas se sintam capacitadas? Porque, no fundo, se eu as ajudar a capacitarem-se, elas reagem e respondem àquilo que necessitam. Portanto, é, por um lado, criar o ambiente de trabalho que seja favorável a esse bem-estar, mas, por outro lado, também disponibilizar mecanismos de capacitação e que vão ao encontro daquilo que a pessoa necessita. Então, os pilares de crescimento, de desenvolvimento das pessoas são absolutamente fundamentais. A criação de ambientes seguros em que as pessoas se sintam bem. Podemos fazer aqui ajustes de coisas simples, por exemplo, em termos do horário de trabalho, algumas coisas que permitam que as pessoas incorporem as suas especificidades, não é? Se elas têm filhos pequenos, será que podemos criar aqui flexibilidade? No caso da KIP, nós damos 2 horas para a pessoa poder entrar. Pode entrar entre as 8 e as 10 e a saída igual, para que de facto as pessoas possam escolher se querem levar os filhos à escola, se não querem, quem não tem não vai, quem tem vai, e por aí fora. Então, como é que nós ajustamos aquilo que disponibilizamos às reais necessidades das pessoas? Isso passa por as ouvir. Passa por questionar, perguntar, criar mecanismos em que elas possam sentir que contribuíram, em que elas possam sentir que acrescentaram valor e que nós vamos fazer não o nosso achismo, mas aquilo que elas nos sugeriram e aquilo que elas valorizam. Excelente, excelente partilha, eu gostei muito. O colocar o ato de escutar, de conseguir colocar-se nos pés da outra pessoa, para então depois sim poder de uma forma construtiva ajudar. Não há forma de ter as pessoas do teu lado se não as envolveres. Nós temos que as envolver para que elas estejam connosco. 100%, estamos 100% alinhados, 100% de acordo, não discordo nadinha, antes, pelo contrário, concordo a 100%. Paula, olha, foi uma conversa excepcional, gostei muito. Obrigada pelo convite, Acredito eu é que agradeço. Quem nos está a acompanhar no nosso podcast também está a apreciar, de certo, acho que posso dizer isto sem presunção. Vamos dizer, Samuel, Deus quer Deus não agrada a todos. E agora, a questão final. Paula, abrevia-te em 2 palavras. Eu sei, liderança humanizada. Boa, excelente. Espero que tenham gostado e encontramos-nos no próximo episódio. Obrigada. Até já.